Eu sou o Dr. Eric Slivit, eu sou médico, sou especialista em nutrologia e eu sou diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então a gente traz essa questão cultural que ela é muito forte realmente, né? Muitas coisas que a gente experimentou na infância, elas vão trazendo marcas pra gente que depois de um tempo que elas estão bem enraizadas, a pessoa tem uma certa dificuldade de se desvincular delas. Então o primeiro passo para a gente fazer isso é entender que alguns hábitos que a gente vem trazendo, eles são hábitos que não são bons para a gente. Eles vieram por uma questão cultural, né? Que a gente não desvaloriza essa questão cultural, mas elas muitas vezes não vão trazer benefícios para a gente. Então a gente precisa ter o conhecimento para poder começar a quebrar um pouco isso. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu quero ter a liberdade de comer o que eu quero. Só que não existe muitas vezes liberdade nisso, porque essa pessoa está escravizada naquele desejo de comer aquele alimento. Ela é um escravo daquele alimento, ela não consegue ficar sem aquele alimento. A gente pode ver um exemplo, a pessoa, por exemplo, tira o pão da alimentação dela por 1 ou 2 dias. E ela fica desesperada porque ficou sem o pão por 1 ou 2 dias. Ou seja, ela não está livre do alimento, ela não está podendo fazer escolhas baseadas em uma liberdade. Não estou dizendo que o pão nessa condição vai fazer bem ou mal, né? Mas simplesmente essa ideia de ter o vínculo com alguma coisa. Então, quando a gente consegue olhar para o nosso hábito e fazer modificações conscientes nesse hábito, a gente está podendo exercer a nossa liberdade. Então, as questões culturais, elas precisam ser vistas não só dentro de um olhar de que funciona assim na minha família, funciona assim na minha cultura, mas dentro de um olhar de que a gente pode direcionar a nossa saúde se a gente tiver conhecimento e consciência do que é melhor para a gente. E com isso a gente constrói um estilo de vida muito mais saudável, que traz muito mais retorno para a gente e ao mesmo tempo para todos que estão ao nosso redor. Então é importante a gente observar que as dietas elas não têm um grande potencial de funcionar a longo prazo. Porque o que acontece? Se a pessoa ingere isso de calorias e mantém esse peso, na hora que ela reduz a quantidade de calorias, muda o estilo de vida, faz mais exercício, o peso vai atrás das calorias que ela ingeriu, então ela emagrece. Quando acaba a dieta, ela volta a comer o que ela comia, o peso vai atrás das calorias que ela aumentou. Então o que faz diferença para a gente realmente é poder transformar a alimentação de forma definitiva. Então é muito melhor que a pessoa, ao invés de fazer uma dieta brusca, ela escolha, por exemplo, começar a mexer com uma refeição principal. Eu vou arrumar, por exemplo, o meu jantar. O meu jantar vai ser todo muito bem estruturado e bem feito. E ela vai acostumando, né, com uma alimentação, uma refeição diferente do que ela fazia. Quando isso já está mais inserido no dia a dia dela, ela fala assim, vou mudar outra refeição. Vou arrumar o café da manhã, por exemplo. Então ela pode gradativamente ir transformando o hábito alimentar. Eu vou começar a trocar o alimento refinado pelo alimento integral. Eu vou começar a reduzir o conteúdo de alimentos derivados de animais na alimentação. Até que ela possa ir se adaptando e transformando o hábito. Porque o hábito, depois de um tempo que ele está enraizado na gente, ele acaba sendo o que impulsiona a gente a buscar o alimento. Né? Então a gente percebe, a pessoa passou a vida inteira comendo de manhã um pãozinho com manteiga e o café com leite. Se você tira isso da pessoa, muitas vezes ela sente uma falta disso. Né? Então isso às vezes não pode ser brusco, tem que ser num ritmo que ela possa ir transformando isso sem grandes sacrifícios. Um pouco de determinação a gente vai precisar, porque dar o primeiro passo na mudança nem sempre é um passo muito tranquilo. Mas a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, fica mais fácil de transformar nas coisas. E quando você começa a colher as mudanças em termos de melhora do seu funcionamento corporal, melhora do seu sono, melhora da sua agilidade, você acaba ficando mais disposto a fazer essas modificações. Então a gente consegue aos pouquinhos ir transformando para que você não faça mais dieta, para que você mude a sua alimentação, ela passe a ser o seu dia a dia. Quando a sua alimentação é o seu dia a dia, acabou a dieta. Você não precisa mais se preocupar em restringir algo, aquilo é o seu dia a dia. Então você acaba entrando em harmonia com o seu peso e com o estilo de vida.